Seu partido, o PL, é acusado de financiar a estrutura golpista que redundou no 8 de janeiro. Eu, inclusive, fiz um pedido de investigação ao Procurador-Geral da República que ele perca o seu registro. Imagine só, o senador Humberto Costa do PT subiu à tribuna para anunciar que entrou com uma ação para caçar o registro do PT. Olá pessoal, aqui é Ricardo Reimann e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. Ora, o pronunciamento do senador petista foi rebatido. O senador Rogério Marinho respondeu de forma contundente, chamando o PT de ditador e hipócrita. Ele não poupou críticas e afirmou que se há um partido no Brasil que merece ser caçado, esse partido é o PT. Veja o vídeo. Senhor presidente, o Brasil acompanha com enorme atenção fatos de extrema gravidade que foram recentemente descobertos nas investigações sobre os atos golpistas do ano passado, a chamada Operação Tempus Veritatis, a hora da verdade. Uma articulação de elevado nível político, envolvendo agentes públicos graduados, empresários e militares de alta patente em postos estratégicos, todos sob a coordenação direta do ex-presidente Bolsonaro, que, segundo a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, ajudou a redigir uma minuta de golpe e transferiu dinheiro lícito e ilícito para os Estados Unidos, à espera da consumação da derrocada da democracia brasileira. Seu partido, o PL, é acusado de financiar a estrutura golpista que redundou no 8 de janeiro. Eu, inclusive, fiz um pedido de investigação ao Procurador-Geral da República e, se for confirmada essa participação do partido, que ele perca o seu registro por fazer parte do jogo democrático e trabalhar para eliminá-lo. Senhor presidente, agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Na verdade, é um registro que considero importante em função de um discurso que foi proferido aqui há pouco. Até lamento aqui, mas está aqui o senador Humberto Costa, que há pouco tempo veio aqui ao plenário e falou a respeito de uma ação que ele impetrou, que é legítimo, é constitucional, junto ao Procuradoria-Geral da República Eleitoral, propondo que o Partido Liberal seja investigado e, eventualmente, tenha o seu registro cassado por supostas violações que teriam sido cometidas contra o Estado de Direito. Eu fiz questão de dar essa palavra hoje para que não fique um tema frio para o dia seguinte e pedir a compreensão dos colegas, inclusive está aqui na presença do próprio senador, para dizer que nós estamos muito preocupados com a escalada autoritária de um partido que tem se notabilizado pela dificuldade de conviver com as opiniões contrárias. É impressionante que nós estejamos já há 1 ano e 2 meses do final da eleição passada e a palavra mais ouvida, mais comentada é Bolsonaro. Não é por acaso que nós estamos assistindo uma espécie de desespero, de dificuldade de conviver com a notoriedade positiva, com a bela receptividade que o presidente Bolsonaro tem pelos lugares em que ele transita. Existe, senhor presidente, 4 motivos para se pedir o cancelamento de um partido político. Nenhum deles diz respeito ao temor que um adversário, porventura, tenha de ser suplantado na eleição. O primeiro é ter recebido ou estar recebendo recurso financeiro de procedência estrangeira. Sobre esse fato, está fartamente noticiado que o Partido dos Trabalhadores já teve acusações a respeito desse tema, não o PL. Está subordinado a entidade ou governos estrangeiros. Sobre esse item,
A própria criação do Foro do São Paulo, em 1990, por chamamento e articulação de Lula e do então presidente Fidel Castro, de Cuba, mostra claramente que há uma articulação internacional para subjugar os interesses do Brasil aos interesses de uma pretensa esquerda internacional. Então, se há algum motivo de cassação de registro eleitoral, que eu aqui quero dizer que repudio, porque as opiniões naturalmente têm que ser colocadas e a divergência tem que acontecer no foro, no local onde se discute a política, que é justamente o legislativo, as praças públicas, e a Constituição assegura o direito de reunião. Quem pode ter algum problema é o próprio Partido dos Trabalhadores. Então eu quero lamentar esse tipo de situação, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil onde há necessidade de pacificação, de temperança, de se entender e se conviver com as opiniões contrárias. Quero dizer que, recentemente, há muito pouco tempo, nós ouvimos aqui um discurso de que a lei e o Estado de Direito estavam sendo ultrapassados porque as investigações em curso na Operação Lava Jato, que, aliás, me permita, senhor, 83 colaborações premiadas, 43 acordos de leniência, 25 bilhões de reais devolvidos. Depois de 5 anos, a Justiça entendeu, depois de 3 instâncias, que havia incompetência do magistrado. E, em seguida, houve a suspeição, praticamente colocando por terra uma operação que galvanizou o nosso país. E hoje nós estamos vendo que o Estado de Direito vem sendo ultrapassado e a democracia vem sendo golpeada, pasmem, senhores, em nome da democracia. Nós estamos abrindo mão do princípio do juiz natural, da imparcialidade, do devido processo legal, do fato de que, no caso específico, quem preside o inquérito é a pretensa vítima. Então, nós precisamos ter cuidado com uma palavra chamada hipocrisia. Mais do que nunca, senhor presidente, é necessário termos o viés e o espírito democrático pelo bem do Brasil. Recentemente, nós assistimos aqui gritos de guerra, sem anistia. Sem anistia, senhor presidente. Veja, Vossa Excelência, que os principais líderes da esquerda foram anistiados. E não foram porque estavam depredando prédio público que foram condenados. Foi porque pegaram armas. E não foi para fazer a democracia no Brasil, não. Foi para estabelecer a ditadura do proletariado. Para estabelecer uma ditadura no Brasil. E o país foi pacificado. E o país teve a tolerância e a condição e a maturidade de virar a página. E aqueles que foram retirados da vida pública voltaram a ela e muitos deles se elegeram em cargos públicos relevantes, porque ninguém deve temer a oposição, o contraditório, a discussão, e nem deve se buscar meios totalitários e fascistas, aí sim, de tentar suprimir, inibir, calar e colocar a oposição numa situação de não poder falar e expressar o sentimento da maioria da população brasileira. Agora, pare para pensar. O Partido dos Trabalhadores realmente cometeu todas essas infrações às leis do nosso país e escapou ileso. E agora eles estão agindo para caçar o registro de um partido que se tornou seu maior opositor. É um claro exemplo de autoritarismo.